Quero convidar os irmãos a abrirem a preciosa palavra do Senhor, Evangelho segundo Mateus, capítulo número 5, verso de número 27 até o verso de número 30. Diz a palavra do Senhor: Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Meus irmãos, nós estamos meditando com os irmãos a respeito do preciosíssimo Sermão do Monte, sermão pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele sobe a um monte, seus discípulos se aproximam e ele então passa a ensiná-los. À medida que o tempo vai passando, mais pessoas vão chegando, se aproximando, e no final do Sermão do Monte, nós temos uma multidão de pessoas ouvindo aquilo que o mestre tinha a dizer. E Jesus começa o seu sermão falando sobre as bem-aventuranças, que são as características do cristão verdadeiro ou do cristão genuíno. E essas características que Jesus fala diz respeito à felicidade, é o caminho da felicidade. Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, aquele que reconhece que é pecador. Bem-aventurado aqueles que choram, lamentam os pecados cometidos contra o Senhor. Bem-aventurados ou felizes os mansos, aqueles que tratam o próximo com gentileza. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração. Depois ele diz: bem-aventurados os pacificadores. E por fim ele diz: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Essas são as características do cristão verdadeiro, do discípulo verdadeiro. Aí Jesus diz que essas pessoas que têm essas características, elas são o sal da terra e elas são a luz do mundo. Essas são as funções do servo dele ou da serva dele: ser sal da terra e ser a luz do mundo. Aí se pergunta então, como seus discípulos podem ser esse sal da terra e como que eles podem ser a luz do mundo? Cristo vai dizer que é por meio das boas obras. E essas boas obras, elas estão alinhadas com uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. E então nós começamos a meditar sobre esses mandamentos do Senhor. Se queremos ser sal da terra e a luz do mundo, então devemos observar e guardar esses mandamentos do Senhor. Se você já é um servo do Senhor, já é uma serva do Senhor, já é um discípulo do Senhor, um seguidor do Senhor Jesus, um cristão genuíno, verdadeiro, então você deve guardar os mandamentos do Senhor. E esses mandamentos, Jesus começa a falar sobre a questão do homicídio. E nós já meditamos sobre ele no verso 21, onde ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Nós consideramos aqui e falamos que Jesus queria dizer que só o fato de estarmos irados com alguém, cultivarmos aquela ira no coração por alguém, já é um homicídio, já é um assassinato. E depois nós estamos considerando nos nossos últimos estudos a respeito do próximo mandamento, que está aí no verso 27, o texto que nós acabamos de ler, onde Cristo nos diz sobre a questão do adultério: não adulterarás. E nós estamos então falando sobre esse assunto com muita seriedade e franqueza. Trata-se de um assunto que deve ser falado
em contexto de igreja. Não é fácil falar sobre esse assunto e não é com certa frequência que também ouvimos sermões ou reflexões a respeito desse assunto. Mas é algo que nós precisamos meditar com muita seriedade a respeito do adultério, com muita franqueza. O que já consideramos a respeito do adultério? A interpretação correta que Cristo dá a respeito desse mandamento. Volte sua atenção, por favor, ao verso número 27. Cristo diz: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Então, Cristo começa o seu ensino a respeito do adultério, dando a correta interpretação a respeito desse mandamento. Como eles pensavam? Que o adultério era somente quando acontecia ou ocorria o ato. Então, se houve o ato de adultério, então está ali alguém que quebrou esse mandamento, porque adulterou. Mas Cristo vai dizer que não é essa a interpretação. Na sequência do verso 28, ele diz: eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, o que Cristo quer dizer a respeito do adultério? Meus irmãos, que só o olhar impuro, a cobiça, já é um adultério. Primeiramente, meus irmãos, cometemos o adultério no coração ou na mente, para depois o ato. É isso que Cristo quer dizer. Muitos aí dos seus ouvintes consideravam perfeitos observadores desse mandamento: não adulterarás, porque nunca tinham cometido o ato de adultério. Mas Cristo vai dizer: olha, não é bem assim, ou não é assim. Só o fato de olhar para uma mulher com a intenção impura, com aquele olhar de cobiça, já é um adultério. E depois de considerarmos sobre a interpretação correta que Cristo dá a respeito do adultério, nós falamos no nosso último estudo, semana passada, sobre como lidar com o adultério. Como devemos tratar o adultério, segundo os ensinos de Cristo. Por favor, volte sua atenção para o verso número 29. Se o teu olho direito leva você a tropeçar, então arranque-o e jogue-o fora. Olha o verso 30. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Então, como Cristo nos instrui a respeito de tratar o adultério? Com atitudes firmes e radicais. É o olho que está te fazendo tropeçar? Então, arranque-o e jogue-o fora. É a mão direita? Corte-a e jogue-a fora. Ou seja, atitudes firmes e atitudes radicais. Não podemos brincar com as nossas inclinações carnais. Agora, meus irmãos, depois de Cristo falar a respeito de como lidar com o adultério, ele segue falando sobre a importância da alma e do seu destino. A importância da alma e do seu destino. Já parou para pensar sobre a importância que tem a sua alma? E o destino dela também? Nós, com naturalidade, damos muita importância ao nosso corpo, à nossa matéria aqui. Porém, meus irmãos, mais importante que esse corpo, que essa matéria, Cristo vai dizer que é a nossa alma. E o destino dessa alma. Porque tudo é perecível, a matéria passa. Essa semana nós tivemos lá no velório da tia da nossa irmã Eus, como os irmãos acompanharam o anúncio no grupo da WhatsApp da igreja, e nós estávamos lá, mais uma vez, contemplando um corpo, somente o corpo, conversando com a nossa irmã Eus diante daquele corpo ali. Falei: irmã Eus, agora está aí só um corpo, né, minha irmã? Só o corpo. Podemos fazer o que quisermos com esse corpo aí, não tem mais vida, o fôlego de vida já foi. Então, meu irmão, é importante o corpo? É importante o corpo. Cuidar dele é importante? É importante. Alimentar-se bem, dormir bem, nem sempre conseguimos, né?
Dormir adequadamente às 8 horas por dia, tem um pecado nisso aí. Pedindo a Deus graça e misericórdia para arrumar isso aí, para conseguir ajeitar e a dormir aquelas 8 horas que são necessárias. Nem sempre conseguimos. Mas é importante cuidar bem desse corpo, meus irmãos. Alimentar-se bem, dormir bem, frequentar uma academia para você cuidar melhor do seu corpo. É importante, é saudável. Ou também pode não ser saudável. Depende, porque a academia pode ser uma bênção, como pode ser também uma maldição. Depende do contexto, depende da situação. Cada um tem que analisar a sua situação a respeito à academia. Quando meu filho começou a ir para a academia, eu falei, filho, não é pecado não, mas cuidado. Cuidado, porque pode ser um ambiente perigoso para alimentar muita coisa. Nós falamos nos nossos estudos anteriores que nós somos muito atraídos por aquilo que nós vemos e contemplamos. É errado estar aí praticando, exercitando? Não é errado, não é pecado, cuidando do corpo. Mas ao redor, ali, há muitas possibilidades para alimentar a alma de forma negativa, alimentar a nossa carne. Então tem que se ter cuidado com isso aí também, prudência, cautela. Às vezes mudar de máquina, porque quem está do teu lado ou à sua frente está numa posição que não é boa, então mudar de máquina, fugir, cortar, como nós falamos aqui. Tirar o olho, arrancar, cortar a mão, tirar. Mas fora isso, meus irmãos, devemos cuidar do nosso corpo. Agora, mais importante que cuidar do nosso corpo, meus irmãos, é cuidar da nossa alma e do destino da nossa alma. Quando a morte chegar e bater a porta da sua vida, a pergunta é: para onde a sua alma irá? Qual o destino da sua alma quando a morte chegar e bater? Já está preparado para enfrentar a eternidade? É isso que Cristo questiona, meus irmãos, no restante do texto, falando sobre o adultério. Ele diz, olha, se o seu olho te faz tropeçar, arranque e joga fora. Porque ele diz, pois é preferível, ou é melhor que você perca um dos teus olhos, e não vá todo o teu corpo para onde? Para o inferno. Depois ele diz, se sua mão direita te faz tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Por quê? Ele diz, pois é preferível você perder parte do seu corpo e não ser todo o seu corpo lançado no inferno. Ou seja, meus irmãos, viver em pecado, meus irmãos, é caminho de morte eterna. Quero compartilhar com os irmãos aqui alguns pensamentos de autores muito importantes, os quais temos meditado neles para trazermos o Sermão do Monte aqui. Cada um deles tem algumas interpretações muito boas que quero compartilhar com os irmãos. Ferguson vai dizer assim com respeito a esse assunto: tenha cuidado com o engano causado pela satisfação momentânea. Este engodo pode conduzi-lo a uma vida inteira de remorso. Jesus declara que o inferno é para onde todo pecado nos direciona. Tenha essa verdade sempre em mente. Aquela satisfação momentânea, aqueles prazeres momentâneos, pode conduzir a uma perdição eterna. John Stott vai dizer assim: é melhor perder algumas das experiências que esta vida oferece, a fim de entrar na vida que é vida realmente. Qualquer sacrifício é válido nesta vida, se for necessário para assegurar a entrada na outra. Temos simplesmente de decidir se queremos viver para este mundo ou para o outro, se queremos seguir a multidão ou a Jesus Cristo. Seguir a Cristo, meus irmãos, implica em renúncia. E muitas vezes abrir mão de certas coisas que nos dão prazeres, mas que não são corretos. Portanto, abrir mão não agrada ao Senhor. É você ter a possibilidade de ganhar muito dinheiro, mas de forma ilícita. Aí você diz assim, não vou fazer porque não é correto isso, não é lícito. Minha carne quer, porque isso vai me possibilitar ter muita coisa lá em casa, muito conforto, mas isso não vai fazer bem à minha alma, então corta isso. É abrir mão desses prazeres. É você ter possibilidades, você que é casado, de se envolver numa relação extraconjugal,
porque há oportunidade ali. Aí você diz, não vou fazer isso. Há oportunidade? Mas eu vou abrir mão desses prazeres aqui, por causa do temor a Cristo. Carson vai dizer assim: no ensino de Jesus, o pecado leva para o inferno. E esse é o principal motivo porque deve ser levado tão a sério. O inferno, os irmãos sabem que era ali o Vale de Rinom, ficava ali ao sul de Jerusalém, onde o fogo ali era contínuo e se jogava ali corpos de animais mortos, corpos de criminosos também eram queimados ali, depois de mortos também. Então o fogo ali era contínuo. Então era essa ideia de inferno ali. Jesus usa essa comparação para dizer que inferno é lugar de sofrimento eterno. Meus irmãos, há um juízo pós-morte. Não é morreu, acabou. Hebreus capítulo 9, verso 27, nos diz: ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto, juízo. Não é assim, meus irmãos, morreu, acabou. Então o que eu fizer aqui, vai ficar por aqui mesmo. Não vou prestar conta das minhas atitudes aqui, não. Posso fazer o que eu quiser. Não é assim, meus irmãos, não é verdade? A palavra do Senhor nos orienta e nos diz que haverá um juízo e caminhamos para lá. Agora, quem já teve encontro pessoal com Cristo não tem o que temer. Não há nenhuma condenação, a Bíblia diz, para aqueles que estão em Cristo. Agora, e para aqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo? Aí há muito a que temer. Irmãos, o inferno foi Cristo quem falou sobre ele. Pastor, não acredito nesse negócio de inferno, não, céu. Para mim, morreu, acabou. E se você estiver errado? Quem pode afirmar para você que morreu, acabou? E se você estiver errado, após morte, de fato, existir céu e inferno. E pós-morte, iremos prestar conta das nossas atitudes aqui. Spurgeon, falando sobre a questão de que nós devemos ser santos, porque nosso Deus é santo, ele diz assim: a santidade deve ser o nosso primeiro objetivo. Todo o restante deve ter um lugar muito secundário. A santidade em tudo deve ser o nosso primeiro e principal objetivo. Então você vai trabalhar, ali seu primeiro objetivo é ser santo. Não compactuar com aquilo que é errado. Você está namorando, seu primeiro compromisso ali é ser santo no seu namoro. Está casado, seu primeiro compromisso ali é ser santo, ter um casamento que exalte e glorifique ao Senhor. Dr. Martin Lloyd-Jones, também falando sobre a santidade, ele diz assim: a santidade é uma questão do estado do coração e não meramente uma questão de conduta externa. O que conta, portanto, não são apenas os feitos de uma pessoa, mas os seus desejos. Então, santidade não é simplesmente não adulterar, não cometer o ato de adultério. Santidade não é só isso. É não cometê-lo também no coração. Isso é santidade, é estado de coração. Não é simplesmente não fazer aquilo que é errado, é não desejar nem fazer aquilo. Quando vem aquele desejo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, pecador, por favor, purifique meu coração, tem misericórdia de mim, Senhor. Isso é santidade, é estado de coração. Quero convidar os irmãos a ouvirem com muita atenção o que o Dr. Martin Lloyd-Jones fala a respeito desse assunto. Ele diz assim: Deus e o pecado são inteiramente incompatíveis. E é por esse motivo o pecado necessariamente conduz o homem ao inferno. Se pecado e Deus não podem caminharem juntos, então por essa razão há inferno. Nosso Senhor mostra-nos a importância da alma e do seu destino. Aí vem a pergunta muito importante que ele faz. Porventura, estamos percebendo que a coisa mais importante que precisamos fazer neste mundo
é nos prepararmos para a eternidade. É uma tragédia que sejamos tão negligentes no que concerne ao que é eterno, mas tão preocupados com aquilo que inevitavelmente terá fim. Ele diz: ponha em primeiro plano a sua alma e seu destino eterno, antes de qualquer outra consideração. Meu irmão, a refletir sobre esse assunto, quantos de nós aqui tem pensado com muita seriedade a respeito da eternidade? Daquilo que está por vir? Todos nós temos a expectativa de que vamos viver bastante. Todos nós. Que a morte vai chegar para o outro, menos para nós. Isso não é verdade, meus irmãos. A morte vai chegar para todos nós. Cedo ou mais tarde, vai chegar para todos nós. E você não sabe o dia que ela vai chegar também para você. Daí a importância de se preparar hoje. Estar preparado hoje. Se ela chegar, você já está preparado. Mas não dá para preparar depois? Não dá para se preparar depois. Tem que ser agora. Quero convidar os irmãos a, por favor, abrirem a palavra do Senhor em Mateus, aí mesmo, no livro que nós estamos considerando, Mateus capítulo 16, verso número 24, até o verso 27. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Aí vem a pergunta: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua ou de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, Cristo aqui fala de um assunto muito sério que diz respeito ao destino da nossa alma, meus irmãos. Onde iremos passar a eternidade? Meus irmãos, as características do cristão verdadeiro e genuíno, nas bem-aventuranças, é andar em santidade, em retidão, em integridade, sendo sal da terra, sendo a luz do mundo, não matando, não adulterando. Agora, se eu digo: não, eu sou cristão, pastor, já tive um encontro pessoal com Cristo, já entreguei minha vida a Cristo, mas eu estou matando no meu dia a dia, odiando as pessoas no meu dia a dia, com um monte de ira em meu coração por pessoas, não trato isso, estou envolvido em práticas de adultérios, não trato isso. Meu irmão, minha irmã, lamento dizer, mas você ainda não teve um encontro pessoal com Cristo. Precisa urgentemente ter, urgentemente. Porque o cristão verdadeiro e genuíno, ele busca a santificação. É pecador, peca, porque permanece com a natureza má e pecaminosa. Mas ao pecar, ele vai aos pés do Senhor e fala: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pecador. Pequei, Senhor. Fiz aquilo que afrontou, que ofendeu a santidade do Senhor. Me perdoe, Senhor, por favor. Purifique meu coração, Senhor. Tem misericórdia de mim, tão pecador. Quero convidar meu irmão, você a abrir a palavra do Senhor em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, a sequência do pecado, ou o salário do pecado, é a morte eterna, condenação eterna, separação eterna de Deus. Agora, a fé em Cristo dá garantia de que vida eterna. Então há esperança, meu irmão, minha irmã, há esperança. Se você ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, há esperança para você ainda. Você pode entregar sua vida a Cristo e receber vida eterna.
É o que a palavra do Senhor nos diz. Há esperança ainda. Um dia essa oportunidade irá se acabar. Mas hoje ainda há esperança de você ter um encontro pessoal com Cristo e tratar a questão do pecado. Agora, meu irmão, minha irmã, se você já teve um encontro pessoal com Cristo, eu quero desafiar você então a tratar aquilo que está errado. Não sei o que é na sua vida, mas se há alguma coisa errada, vamos tratar isso, meu irmão, minha irmã. Vamos consertar isso, meu irmão, minha irmã. Você já é um cristão? Um servo ou uma serva do Senhor? Já é? Se sim, precisa evidenciar isso. Como, pastor? Atitudes e ações. Tem que ter evidências disso. Porque só dizer, não, pastor, já sou salvo, já sou cristão, não falta nenhum culto, sou dizimista fiel, eu sei orar, sei pregar, eu cresci na igreja. Quem falou que religião salva? Que saber textos de cor salva alguém? Quem falou isso? Salvação é pela fé em Cristo. E, após isso, evidenciar essa salvação. Como? Por uma vida de santidade. Quero desafiar você, meu irmão, a pensar com muita seriedade sobre a sua alma e o destino da sua alma. Jesus falou, é preferível que você perca um de seus olhos aí, mas todo o seu corpo se salve. É preferível. Às vezes, meus irmãos, temos que tirar alguma coisa que está nos levando a pecar. Temos que tirar. Para vivermos uma vida de santidade, temos que tirar. Estamos fazendo mal aquilo. Nós estamos visitando a irmã Lucy todos os dias lá, procurando visitá-la todos os dias no hospital. E nós conhecemos lá no hospital, no quarto que a irmã Lucy está. Tem uma senhora lá, nome Marinês, com cerca de... deve ter a idade da mãe da nossa irmã Ione ali. E o porte físico bem semelhante à mãe da nossa irmã Ione, a irmã Maria. Lembra bastante a irmã Maria, a dona Marinês, que está internada lá. Ela está internada do lado da cama da nossa irmã Lucy. E no primeiro dia que eu fui visitar a irmã Lucy, a dona Marinês estava do lado. Depois de conversar com a irmã Lucy, perguntei para ela, e o caso da senhora, o que foi que aconteceu? Ela disse assim, olha, você tem uma feridinha no pé, uma pequena feridinha. Aí foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E aí, agora, segundo os médicos, não há mais o que fazer. Vou ter que amputar do joelho para baixo. E ela falou assim, não, mas eu estou tranquila, porque isso está me fazendo mal. Meus filhos, meus parentes estão muito preocupados com isso, mas eu estou tranquila. Eu não vejo a hora, porque está doendo demais. Eles não sabem a dor que eu estou sentindo. Eles não sabem, meus filhos, meus parentes não sabem a dor que eu estou sentindo. Só a base de morfina e tramol, a dona Maria Inês. Então eu não vejo a hora de cortar essa parte logo, de amputar essa parte logo, eu não vejo a hora. Porque está me fazendo muito mal. Quarta-feira passada agora estava marcada para ela passar pela cirurgia, para amputar essa parte. Mas aí foi-se medir a pressão dela, estava fora, descontrolada totalmente, aí o médico não quis operá-la, tratar primeiro dessa pressão que estava alterada, para depois passar pelo procedimento cirúrgico. Eu não tinha visto ainda a ferida. Maílse, quando ficou lá com a irmã Lucy, chegou a ver. Eu não tinha visto ainda. Mas hoje eu fui lá pela manhã levar as fraldas que nós arrecadamos para a nossa irmã Lucy. E aí, chegando lá, cheguei na hora que ia se fazer o curativo na dona Marinês. E aí, então, fiquei acompanhando todo o procedimento lá de curativo para observar. Porque olhando assim, por fora, não dá para dizer que precisava ser amputado do joelho para baixo. Porque olhando assim, meus irmãos, a perna normalzinha, assim, nem inchada estava, normal, sem nenhuma marca de má circulação ali. Perfeito, perfeito. Só onde estava enfaixado lá no pé, só onde estava enfaixado lá, que não dava para ver o que tinha. Então, olhando assim, a olho nu, não se precisa de amputar esse pé aí, não precisa, olhando assim. Mas aí a enfermeira foi tirando aquela parte. E ela fala assim, filha, tira com muito cuidado, filha, porque dói muito. Aí foi tirando, tirou tudo. E aí eu fui olhar a situação. Aí, meu irmão, aí a coisa de fato era feia.
Uma ferida realmente que tinha tomado conta de toda a parte do solado do pé dela. Aquela parte de baixo debaixo do pé, não tinha mais nada, meu irmão. Não tinha mais nada ali. Coisa horrível mesmo. Para olhar, você tem que ter força para você olhar aquela situação. Aí, de fato, a gente chega à conclusão. De fato, precisava ser amputado. Não tinha nada de bom ali mais. Para fazer bem ao corpo dela. Tinha que se amputar. Para o bem-estar do corpo todo. Entenderam? Para o bem-estar do todo, do corpo, aquela parte tinha que tirar e jogar fora. Não servia mais para o corpo. Então, estava fazendo mal ao corpo, causando muita dor a dona Marinês. Só a base de tramol e morfina. Você entendeu? Há atitudes nossas, meus irmãos, tem que ser cortada, tirada. Por quê? Só estão nos fazendo mal. Talvez a olho nu, parece que não está nos fazendo tão mal. Parece. Esse envolvimento aqui nesse adultério não vai causar tanta tragédia assim, não. Parece. Parece. Porque a coisa não veio à tona ainda. Esse envolvimento aqui, essa coisa aqui ilícita, parece que não vai fazer tão mal. Parece. Mas vai fazer. Por isso tem que cortar, tem que amputar. Tirar aquilo que está podre, só fazendo mal ao todo do corpo. Antes que isso continue subindo, a infecção subindo. Tem que amputar isso, tem que cortar isso. É isso, meus irmãos, que Cristo quer ensinar para nós com respeito a cortar, a tirar. Aquilo que está nos fazendo mal, cortar, tirar, jogar fora. E essa é a atitude do servo ou da serva fiel ao Senhor. Ele olha e observa e fala, Senhor, eu estou pecando aqui, Senhor. Me ajude, Senhor, a parar com isso aqui, Senhor. Por favor, me ajude a tomar atitudes para cortar isso, para parar com isso que não tem agradado ao Senhor. O Senhor tem me incomodado. Então, me ajude, Senhor, a parar com isso. Por favor, me ajuda, Senhor. Não tenho tido forças para parar. Me ajude, Senhor. Por favor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Me ajude a tratar isso. Essa é a postura do servo do Senhor, do discípulo do Senhor. Não é que ele não peque, meus irmãos. Não estamos afirmando aqui que o cristão não peca. De jeito nenhum, o cristão peca. Peca. Mas ao pecar, ele trata esse pecado cometido contra o Senhor. Então, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a nós orarmos e pedimos a Deus que sonde nossos corações. Onde houver pecados, que nos ajude a tratar esses pecados cometidos contra o nosso Senhor. Quero convidar você, neste momento, a refletir com muita seriedade com respeito à importância de sua alma e o destino da sua alma. A pergunta onde você irá passar a eternidade é uma pergunta extremamente séria. Tem que ser analisada com seriedade. Quero convidar você agora a olhar para a cruz de Cristo. Compreender que foram os nossos pecados a causa da morte de Cristo. Cristo morreu ali pelos meus e os seus pecados. Por isso que ele morreu. Em nosso lugar, para que mediante a fé nesse sacrifício, nós pudéssemos receber perdão de pecados e vida eterna. Quero convidar você neste momento a pensar com seriedade sobre como você tem vivido atualmente. Eu quero desafiar você a uma vida de santidade, de pureza, porque é assim que nós devemos viver enquanto cristãos, sendo o sal da terra e sendo a luz do mundo. Jesus diz, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Quem? Seus discípulos, seus servos, suas servas. Então, se você é um discípulo do Senhor, então você é o sal da terra e você deve ser a luz do mundo. Como, pastor? Como? Obedecendo os mandamentos do Senhor, não matando, não guardando ira no coração das pessoas, não adulterando no ato e também no coração. Dessas formas que nós somos sal da terra e a luz do mundo, vivendo em retidão e em integridade e pureza de coração. Eu não sei como está a sua vida, eu não estou aqui para acusá-lo, mas quero convidar você agora a orar com franqueza. Se há algum pecado a ser tratado, quero convidá-lo agora a recorrer a Cristo, que é rico em misericórdia e graça, e pedir a Ele que lhe perdoe, que lhe purifique e que lhe ajude a abandonar a prática que tem ofendido a santidade do Senhor. Oremos
e falemos com o Senhor.